Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Yasmin Mayonki, eu sou guia e professora dessa escola e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito especial, que é descondicionamento. Se você estuda um pouquinho de desenho humano, provavelmente você já cruzou com essa palavrinha por aí. Ela tem uma relevância muito grande dentro desse sistema, porque de fato o descondicionamento é um caminho muito importante para a gente deixar de lado o que a gente não é e cada vez mais se aproximar do nosso próprio desenho, do nosso próprio projeto de alma e viver mesmo a vida que você estava destinado aqui para viver. E aí eu quero começar explicando um pouquinho então o que é um condicionamento e por que ele é tão relevante no nosso dia a dia, porque de fato ele impacta tanto se a gente está vivendo uma vida autêntica ou não. Então, um condicionamento é tudo que você acreditou ser verdade sobre você e que não é. E esse condicionamento, ele pode acabar nublando muito a sua visão do mundo, a sua clareza, o que você acredita ser capaz para você ou não. Então, vamos supor, por exemplo, que você cresceu em uma casa em que o seu pai sempre te falava que você era uma pessoa incompetente, que você não era tão inteligente, que você não poderia prosperar na vida porque, de repente, você não era tão bom quanto as outras pessoas. Você concorda que se você internalizou isso e assumiu que isso é verdade na sua vida, todas as decisões que você vai tomar daqui para frente e tudo que você vai atrair para sua vida vai ser pautada nessa crença errada de que você não é capaz. Porque você, como um ser humano, tem todo o potencial. A gente tem acesso a um potencial ilimitado de possibilidades. Mas muitas vezes o que afasta a gente justamente de manifestar tudo isso na nossa vida é o que a gente acredita ser verdade. Então, mesmo, por exemplo, que eu me aproxime de você e eu te enxergue como um ser maravilhoso, um potencial ilimitado que você tem, se você não consegue se ver dessa forma, mesmo que eu te ofereça o melhor emprego do mundo, que você seria super capaz de realizar, talvez você não vai aceitar ou vai acabar se sabotando porque você não se sente merecedor, você não acredita que aquilo é verdade, que aquilo é para você. E a gente consegue ver isso em todas as áreas da nossa vida e todo ser humano, em maior ou menor grau, passa por esse tipo de dificuldade. Então, muitas vezes a gente não se sente merecedor de ser amado, de ser promovido, de ganhar muito dinheiro. E é muito importante que a gente entenda isso e entenda os nossos próprios mecanismos de proteção e até de autossabotagem para que de fato a gente possa viver o nosso potencial máximo aqui nessa vida. E aí, existem diferentes formas de condicionamento. Então, você pode ter sido condicionado pela sua sociedade, pelos seus pais, pelo que você acreditou, você pode ter sido condicionado por traumas que você já viveu, você pode carregar condicionamentos da ancestralidade no seu DNA, a gente já consegue ver isso na genética e na epigenética. Então, existem diferentes formas de condicionamento, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a visão do desenho humano nesse tema e já vai dar pra gente entender muita coisa e realmente pode ser que você já tenha insights muito maravilhosos que já vão te trazer mais perto da vida que você veio aqui viver e mais conectado com a sua verdadeira essência e com todo o seu potencial. E quando a gente está falando de desenho humano e condicionamento, a visão do desenho humano tradicional é que a fonte dos nossos condicionamentos são dos nossos centros abertos. Então, quando você pega o seu corpo gráfico, o que tiver lá em branco é onde você está mais propenso a ser condicionado. Por quê? Porque um centro em branco é onde a gente absorve o que está acontecendo ao nosso redor, a energia ao nosso redor e amplifica. E muitas vezes a gente amplifica com tanta intensidade que você genuinamente acredita que aquilo é seu. E aí você está muito mais suscetível a ser condicionado, porque você acredita que aquilo é uma verdade para você e pode ser que você haja a partir dessa informação que você está recebendo do mundo ao seu redor. E de fato, os nossos centros em branco são mesmo grandes fontes de condicionamento, mas quando a gente aprende a lidar com eles, a gente ganha muita sabedoria, a gente consegue realmente assim transformar a nossa vida em muitos níveis, e isso é muito lindo do desenho humano. É possível que você esteja condicionado nos seus centros fechados, porque quando a gente tem um centro fechado ou definido dentro do nosso desenho, ali é uma energia que é consistente, que é mais fixa e que é sua. Você consegue acessar ela de uma maneira muito fácil. E essa energia é onde você está transmitindo para o mundo. Então, os nossos centros definidos são grandes transmissores. O que é interessante a gente pensar? Mesmo que você tenha um centro definido
e que aquela energia seja sua, se por algum motivo você acreditou que não era ok para você ser do jeito que você era ou como você era, mesmo que esse centro seja definido, você criou um condicionamento ali. Então vou trazer aqui essas duas perspectivas que eu realmente acredito. E aí eu tenho até umas anotações para não esquecer de falar nada, tá? Vou começar de cima para baixo, então falando primeiro do centro da coroa ou da cabeça, que é essa anteninha que tá lá em cima do nosso corpo gráfico, que é de fato onde a gente recebe inspirações divinas. Se você tem esse centro aberto, ou seja, em branco no seu desenho, e provavelmente você tem, porque 70% da população tem esse centro em branco, aqui você vai sentir uma pressão muito forte para tentar entender as coisas, sabe, dar sentido para as coisas, e você também vai se sentir muito pressionado a dar razão à ideia de outras pessoas. Então imagina que você é como se fosse uma anteninha que está captando mesmo inspirações e ideias e dúvidas e questionamentos, e aí pode ser que você sinta uma pressão muito grande para tentar entender e resolver tudo aquilo. E aí é muito importante que você se pergunte: eu estou me sentindo pressionada para tentar entender alguma coisa? Eu estou pensando muito no problema de uma pessoa? Eu tô tentando muito dar uma resposta e você precisa de fato aprender a lidar com essa pressão. Esse centro, ele precisa de um pouco de tempo para trazer clareza para as coisas. Para quem tem esse centro definido, normalmente são pessoas que não têm grandes problemas com isso, né? Você é uma pessoa normalmente muito inspiradora, você compartilha o que você pensa e às vezes você nem percebe que você está inspirando as outras pessoas, isso é um pouco mais tranquilo. Quando a gente desce para o centro ágina ou o centro da mente é que traz consciência para toda essa inspiração que está vindo ali da cabeça. Então é esse centro que pega essa inspiração de vida e transforma em uma ideia, uma opinião, um julgamento ou um ponto de vista. Então aqui também molda muito as lentes de como a gente enxerga a realidade, as nossas crenças estão aqui. Quando a gente tem esse centro aberto, então se você é uma pessoa com o ágina aberto, né, ele está em branco no seu desenho, pode ser que você não tenha muita certeza, porque as pessoas que têm esse centro aberto, elas não têm tanta solidez mental. As ideias, elas vêm e você amplifica, você vê vários pontos de vista, você se conecta com diferentes maneiras de pensar, mas muitas vezes você não guarda essa informação dentro da sua cabeça. Muitas vezes você muda de ideia e ok, é assim mesmo que você veio ser, esse é o seu superpoder, é isso que você vem entregar para o mundo. Mas pode ser que para essas pessoas elas não sintam muita certeza e aí de repente você tem problema para decidir, de repente você não confia muito em você mesmo por conta disso. E é muito legal que você saiba disso para que você de fato confie muito na sua autoridade e saiba se desligar do mundo ao seu redor quando você precisa, porque você está sendo muito impactado pelo processo mental de outras pessoas, tá? Então é legal que você saiba disso. Se de repente você está num ambiente que sua mente está muito agitada, repara com quem você tá, porque às vezes aquela outra pessoa que tá te passando todos esses pensamentos e pode ser interessante você ficar quietinho um pouquinho na hora de tomar uma decisão, se conectar com você mesmo, por exemplo. Quando a gente desce pro centro da garganta, a garganta é o nosso centro de manifestação, de comunicação e de expressão dentro do desenho humano. Nossa garganta, ela pode estar motorizada ou não. Então, se você é uma manifestadora ou uma geradora manifestante, você tem uma garganta motorizada e, de fato, você tem muita facilidade para agir no mundo. Você tem uma voz que quase demanda ser ouvido. Mas quando a gente está falando de uma garganta não motorizada, então geradores, projetores e refletores, a gente vai ser muito mais bem compreendido quando de fato você foi reconhecida antes de falar. Normalmente, né, uma garganta aberta, e eu me incluo nessa, um grande condicionamento que a gente pode ter é você estar o tempo todo buscando reconhecimento, buscando aprovação. E vale muito a pena você entender, por exemplo, eu tô fazendo isso para chamar atenção? Eu tô sendo reconhecida antes de falar? E muitas vezes a gente tem que pausar e de fato analisar e entender o ambiente, o contexto que você tá, para que a sua energia seja bem recebida, para que as suas palavras sejam bem recebidas. Então é interessante que a gente perceba isso também. Se você está tentando chamar muita atenção ou tentando chamar a atenção a qualquer custo, ou se você está se calando demais, o oposto também acontece, né? A gente também precisa colocar nossas ideias e nossa visão no mundo. Quando a gente desce para o centro G, que é o diamante que está no meio do centro, o centro G, ele é o nosso centro de amor, de identidade e de direcionamento dentro do desenho humano. As pessoas que têm esse centro em branco, essas são as pessoas que absorvem a identidade da outra pessoa, então você está recebendo isso.
Por um lado, você é um ser super camaleônico, você pode ser uma excelente terapeuta, uma excelente coach, então existem muitas lindezas também desse centro de aberto, mas por outro lado, pode ser que você sinta que você não merece ser amada. Esse é um grande condicionamento do centro de aberto. Muitas vezes a gente não se sente merecedor de amor. E se você não sente que você merece, o que você vai atrair e aceitar na sua vida, né? O centro G, ele é um grande monopólio magnético. Ele vai trazer para sua vida o que você vai experienciar. Então é muito, muito importante que essas pessoas de centro G aberto trabalhem muito a autoestima e sintam mesmo, se conectem mesmo com essa força do amor que mora dentro delas. Coisa que me ajuda muito, porque eu tenho esse centro também aberto, é pensar que não existe nada que eu possa fazer para ganhar ou perder amor, porque eu sou o amor. Essa força cósmica que faz meu coração bater é justamente o amor. Então a gente tem que se conectar com essa sabedoria. Se você tem esse centro fechado, naturalmente você já é uma pessoa que tem isso um pouco mais superado do que pessoas que têm esse centro aberto. Quem tem esse centro fechado normalmente não consegue entender muito bem como é ter esse centro aberto, e isso é uma realidade. Mas pode ser que o seu condicionamento aqui seja: será que eu vou ser aceita por quem eu realmente sou? E é muito legal que, de fato, você coloque a sua verdade no mundo e se aproxime das pessoas que vão te amar por quem você é. Quando a gente vai pro centro pequenininho, que tá ali do ladinho, né, o centro do ego ou do coração, esse é um centro que a grande maioria da população tem aberto e é fonte de grandes condicionamentos por causa disso, e também porque acaba que a nossa sociedade valoriza muito os atributos de um coração fechado. Mas o que a gente precisa saber aqui quando a gente está falando de condicionamento? Esse centro está muito ligado ao nosso senso de valor próprio, então o quanto você se valoriza. E aí um grande condicionamento para quem tem esse centro aberto é: será que você está tentando provar o seu valor a qualquer custo? Você sente que você precisa fazer alguma coisa para provar o seu valor? Ou você já tem valor simplesmente porque você existe, porque você está aqui na Terra? E é importante que você se pergunte isso também. Para um ego ou coração definido, já é um pouquinho diferente, porque quando a gente está falando desse centro, a gente está falando de pessoas que vieram muito para se comunicar a partir do eu. Então, compartilhar histórias que envolvam: eu fiz isso, eu conquistei aquilo, eu sou capaz disso. E pode ser que você, com um coração definido, e um coração definido é uma grande força da natureza, e é isso mesmo que você veio ser. Você inspira outras pessoas, você capacita outras pessoas quando você está vivendo o seu poder pessoal, mas pode ser que em algum momento da sua vida isso incomodou alguém, e aí alguém falou pra você: nossa, mas você é muito egoísta, você é muito arrogante, você só fala de você, ou sabe, qualquer coisa assim, qualquer ideia que tenham te dado de que não é ok ser quem você é. E eu tô aqui pra te falar que a gente precisa que você compartilhe a sua história, que você inspire as pessoas, que você de fato fale o que você tá fazendo, fale das suas conquistas. Quando a gente desce pro centro esplênico, e o centro esplênico, ele é um centro que fala dos nossos instintos, da nossa intuição e até de tempo. E esse centro, quando a gente tem esse centro aberto, a gente tem mais dificuldade de saber a hora de deixar as coisas irem. Então, normalmente pessoas com esplênico aberto, elas são apegadas ou a uma outra pessoa, ou a alguma coisa, ou a uma ideia, porque muitas vezes a gente cruza com algo que nos dá uma sensação de segurança que pode ser falsa, e aí às vezes a gente não sabe a hora de deixar aquilo ir. Pode ser, por exemplo, se você tem um centro esplênico aberto e você está condicionado e você não está realmente vivendo a sua verdade, pode ser, por exemplo, que você esteja num relacionamento que é super tóxico ou que não é bom pra você, mas por a outra pessoa ter esse centro fechado, você sente uma falta de sensação de segurança e você não consegue terminar com aquela pessoa. Ou pode ser que você tenha muitos livros, ou muitas roupas, ou muitas coisas. E aí a gente tem sempre que se perguntar, quando tem esse centro aberto: eu tô me apegando a isso por tempo demais? Eu sei a hora, né, de terminar o que precisa ser terminado na minha vida? E é importante que a gente reúna essa coragem, né? Esse é o centro dos nossos medos também. Então, muitas vezes a gente tem que saber separar. Esse medo é meu, esse medo é do outro. E quando é do outro, eu não vou deixar que esse medo me paralise. É importante que a gente saiba separar um medo real, do tipo: eu não vou correr a 200 por hora numa rodovia porque eu posso me matar,
de um medo imaginário, por exemplo, ai, será que se eu postar um vídeo não vão gostar de mim e vão, sei lá, me cancelar? Então a gente tem que saber separar isso, a gente tem que reunir essa coragem para viver a nossa vida e fazer o que a gente veio aqui para fazer. Quando a gente está falando do centro do plexo solar, então tá do lado oposto do centro esplênico, esse é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas paixões. Quem tem esse centro aberto tem um alto grau de empatia emocional, então são pessoas que realmente absorvem as emoções dos outros e amplificam. Quando a gente está falando de um centro do plexo solar aberto e condicionamentos, o que normalmente ocorre muito? A criança não emocional, ela desde muito nova aprende a omitir o que ela sente, a verdade, o que está acontecendo para não causar emoções muito fortes nas outras pessoas. Porque imagina, por exemplo, que você é uma criancinha que apanhou na escola. E aí você já tá tendo que lidar, né, com aquele... Já não é muito fácil, né? Ai, meu Deus, os amiguinhos estão pegando no meu pé, eu não sei lidar, eu não tenho ainda inteligência emocional para lidar com aquela situação. Aí vamos supor que você chega em casa já com um monte de coisa acontecendo internamente, você compartilha isso com a sua mãe e sua mãe tem um ataque de raiva. E ela fala, eu vou lá na escola e eu vou te tirar dessa escola e eu vou fazer não sei o que, eu vou brigar com a sua professora. E aí, essa criança que já tá com um monte de coisa para lidar internamente, ainda vai captar toda essa raiva da mãe, amplificar e não vai saber o que fazer com isso. Então, essa criança, ela começa até a viver uma vida secreta, porque ela fala, eu não posso compartilhar isso com os meus pais, porque eu vou ter que lidar com isso. E aí ela começa a não contar a verdade, ou é uma pessoa que descobre desde muito nova que se ela for boazinha e se ela falar o que as pessoas querem ouvir, ela não vai despertar reações indesejadas. Então, muitas vezes são pessoas que de fato vão usando essa máscara para não incomodar o outro, para não ter confronto. E isso, eu acho que eu nem preciso explicar, que te afasta muito da autenticidade. Muitas vezes o confronto e a verdade e compartilhar com a outra pessoa o que você está sentindo e as suas necessidades é justamente o que você precisa para caminhar na vida de um lugar pleno, né? De um lugar honesto com você mesmo. Esse é um grande processo de descondicionamento que quem tem o plexo solar aberto precisa passar. Vocês precisam aprender a comunicar a verdade de vocês. E pode ser que seja interessante de repente você aprender como fazer isso. Então, vai estudar, por exemplo, sobre comunicação não violenta, vai estudar sobre como você fala com as pessoas de um lugar, né, que realmente não é para criticar, não é para jogar na cara, não é para acusar ninguém, mas é para comunicar o que você sente. Então, isso a gente precisa muito trabalhar quando a gente tá falando desse centro aberto. Para quem tem esse centro fechado, eu vejo que o grande desafio, inclusive da minha própria vida, é saber que a gente pode esperar antes de agir. Então, se você já viu alguma coisa sobre autoridade, inclusive tem vídeo aqui no canal, quando a gente está falando de uma autoridade emocional, o tempo e a paciência é muito importante, pode ser um grande desafio porque nós somos muito intensos, mas o mundo também pode exigir que você tome decisões muito na hora, então a gente valoriza muito, né, quem é decidido, quem vai lá e faz e acontece, mas saiba que muitas vezes você vai precisar de tempo para saber e sentir se alguma coisa é correta para você ou não. E aí, falando um pouquinho agora do centro sacral, então o centro sacral, quando ele está definido, a gente está falando das pessoas geradoras e geradoras manifestantes, que representam cerca de 70% da população, e um sacral definido, ele dita muito as regras do jogo na nossa rotina mesmo, né? Então, se você parar para pensar como a nossa sociedade está estruturada, é muito pensando num perfil tão energético quanto o gerador. A quantidade de horas que a gente trabalha, o estilo que a gente trabalha, a rede social que exige que você tá lá o tempo todo. Então, tudo isso é realmente uma característica de geradores. São geradores que conseguem sustentar a energia por tanto tempo. Os seres não sacrais, como por exemplo os projetores, os manifestadores e os refletores, esse nível de energia ele é mais inconstante. Mesmo manifestadores que são perfis energéticos, eles precisam de tempo de descanso. E aí, gente, não é que sacral não precisa descansar, geradores precisam descansar, eles precisam dormir, não tô falando isso, mas a necessidade é sim diferente. E, sério, eu também vejo muito isso na minha vida, os seres não sacrais precisam mesmo de mais pausa, precisam de mais descanso e existe um motivo para isso ser assim. Se você ainda não sabe, também dá uma olhada nas aulas que a gente tem aqui sobre os tipos de energia. Mas
Qual é o grande condicionamento do não sacral? Então, refletores, projetores e manifestadores. Você sabe a hora de parar? Você sabe quando é o suficiente? E muitas vezes, gente, eu preciso me lembrar disso até hoje. Às vezes eu tô, tipo, cansada, sei lá, escrevendo uma aula ou fazendo uma apostila e eu, não, vou fazer só mais um tópico. Aí eu me lembro, assim, parece que vem uma vozinha, opa, você sabe reconhecer quando foi o suficiente? E aí você vai, faz uma pausa, volta depois para essa atividade, porque é o seu corpo, é o seu nível de energia te falando que já tá bom, que depois você volta e você vai voltar muito mais inspirada, muito mais relaxada. Então a gente precisa sim saber a hora de parar. Quando a gente tá falando desse centro definido, então vocês geradores e geradores manifestantes, o que é muito importante que vocês saibam? Que essa energia sagrada não é só para sair fazendo de qualquer jeito, não é o fazer por fazer, é o fazer de um lugar que realmente você está comprometido com aquilo, senão você corre o risco de viver uma vida que você odeia, que não tem sentido nenhum, porque você está colocando a sua energia em tanta coisa que não era para você estar fazendo, né? Você está falando sim pro que era não, e aí quando você vai ver, a sua vida tá super frustrante e você não gosta da vida que você tá vivendo. Então, esse é um condicionamento também. Não é fazer por fazer, é saber utilizar a sua energia. E aí, por fim, quero falar um pouquinho sobre o centro raiz. Então, o centro raiz, ele também é um centro de pressão dentro do desenho humano, mas aqui é uma pressão para sobrevivência, uma pressão para ação. Das glândulas adrenais, sabe? Que te manda aquela mensagem que você precisa se movimentar. Quem tem esse centro aberto recebe a pressão do mundo ao seu redor. E aí, normalmente são aquelas pessoas que elas se sentem pressionadas para fazer algo, para se livrar daquela pressão logo, sabe? Então pode ser que eu comente com você, tipo, nossa, precisa lavar a louça, né? Mas assim, eu não te pedi para lavar a louça, eu não falei que precisa lavar a louça agora, talvez estava até eu pensando em lavar a louça, mas às vezes é aquela pessoa que para tudo e fala, não, então lá, eu vou lá lavar a louça agora, sabe? São pessoas que quando a pressão vem, às vezes elas querem se livrar disso a qualquer custo. E aí, uma coisa que eu sempre recomendo para os meus clientes, faça acordos. Vê qual é a expectativa da outra pessoa e qual é a sua. Então, quando alguém comenta alguma coisa, por exemplo, se seu chefe chegar para você e falar, nossa, a gente precisa fazer aquele relatório. Você pode perguntar, para quando? Qual é a data? Eu tô trabalhando nesse outro relatório agora. Você acha que eu devo deixar isso de lado para fazer uma outra coisa? Então, assim, alinhe as expectativas, porque você vai ver que muitas vezes a outra pessoa não tá te pressionando, não é uma cobrança e que tá tudo bem. E aí, chegamos ao fim dessas diquinhas de como você já pode ir se descondicionando de acordo com o seu centro de energia. De repente, faz um centro de cada vez quando você está fazendo suas atividades. Então, por exemplo, uma semana eu vou só reparar como a minha cabeça pode estar sendo condicionada. E aí, naquele dia, você observa tudo isso. Ou numa outra semana, o sacral. Então, toda atividade que você fizer, você se conecta. Eu quero fazer isso, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu sei a hora de parar. E aí, vai fazendo essas atividades porque vai ficando cada vez mais integrado. A gente vai cada vez mais atendendo as nossas próprias necessidades, entendendo o que a gente precisa. E aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você ficou interessada, gostou, enfim, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Obrigada!